dia! Estamos juntos nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje 11 de novembro, dia do trigo. E todos nós sabemos a importância do trigo em alimentar os nossos corpos com o pão. E é por isso que Jesus nos diz em sua palavra: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Porque assim como o pão material alimenta o nosso corpo físico, Jesus, como o pão da vida, como o pão que desceu do céu, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração. Por isso eu espero que você continue conosco, porque dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão da palavra de Deus para alimentar os nossos corações. Lembro a todos que continuemos orando, clamando a Deus, intercedendo por nossa nação, porque sabemos que o futuro deste país depende muito das nossas orações, do nosso clamor. A própria palavra de Deus nos diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Portanto, não deixe de orar, jejuar e clamarmos a Deus pelos destinos da nossa nação, pelo futuro da nossa família. Essa é a nossa oração, esse deve ser o nosso momento decisivo de orarmos e clamarmos a Deus por nossa pátria. Fiquemos agora com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando mais uma belíssima música para o nosso enlevo espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, Glória a Deus. pela flor que nasce, Glória a Deus. pelos montes altos, Glória a Deus. pelo mar também, Glória a Deus. pelos passarinhos, Glória a Deus. pela noite e o dia, Glória a Deus. pela brisa leve Glória a Deus. que de longe vem, Glória a Deus. pelo alimento, Glória a Deus. pela habitação, pela amizade, Glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Por esses meninos, Glória a Deus. por essas meninas, Glória a Deus. pela juventude, Glória a Deus. pelos anciões, Glória a Deus. pela pátria salva, Glória a Deus. pela liberdade Glória a Deus. e pelos que vivem Glória a Deus. em outras nações, Glória a Deus. pela caridade Glória a Deus. que alguém produz, pelos céus que um dia Glória a Deus. nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que está em casa, abra sua Bíblia e nos acompanhe no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 3 a 8. Versículos 3 a 8 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E esses versículos é onde nós vamos estar debruçados, estudando e meditando nessa noite. Vamos ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Podem sentar. Nós hoje estaremos tratando sobre o seguinte assunto: o serviço cristão no reino espiritual. Esse é o título do que nós vamos ver, que está implícito em todos esses poucos versículos, dos versos 3 ao verso 8. E eu espero que ao término deste estudo hoje à noite, cada irmão que está aqui presencialmente e os que estão em casa também, eles possam fazer uma avaliação se esse serviço que nós vamos ouvir hoje à noite, vocês estão exercitando-se, estão praticando, ou quem sabe, até diga: pastor, eu não estou realmente correspondendo a isso que nós vamos aprender hoje à noite. Então eu queria antes fazer aqui uma distinção entre o serviço religioso e o serviço espiritual. Porque uma coisa é você participar de um serviço ou de uma cerimônia religiosa, e outra coisa é você ter a sua participação não apenas sobre o aspecto de ser uma pessoa religiosa, mas sobretudo você ter uma vida espiritualmente falando, né, dentro daquilo que a palavra de Deus nos revela e espera que nós cumpramos. Então vejam bem, embora tanto judeus quanto cristãos, nós precisamos de entender que uma coisa é você buscar a Deus em sua forma de religiosidade, e outra coisa totalmente diferente, você ter uma experiência no ato da adoração, no ato de estar prestando culto a Deus, que seria a liturgia que nós encontramos pautada na operosidade do Espírito Santo na vida dos cristãos. Então, presta atenção, vamos fazer aqui uma distinção entre o serviço que alguém presta a Deus de forma religiosa ou religiosamente, e outra de forma espiritual. Elas são diferentes. Aparentemente parece ser a mesma coisa. Fulano é religioso, né? Vai à igreja, participa dos cultos, presta culto a Deus e tal. Mas aquele aspecto de religiosidade às vezes pode estar desprovido, despojado de uma vida espiritual. Lembra-se daquela parábola do publicano e o fariseu? O publicano era um pobre coitado que sequer abriu os seus lábios para dizer: Senhor, eu sou um pecador, perdoa-me, Senhor. Enquanto que o fariseu: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, eu participo dos cultos, faço caridade, dou esmolas, e entrego o dízimo, faço minhas orações. Então vocês vejam aí que Jesus mostrou a diferença entre um religioso, né, um mero espectador de culto, e aquele que era espiritual, realmente, que tinha até o cuidado de, quando se dirigia a Deus, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, não sou digno de me dirigir a Ti. Então daí a gente vê a diferença entre
o que é o serviço cristão no reino espiritual como um mero religioso, ou espiritualmente falando, aquele que está com seu coração contrito diante de Deus. E Paulo está tentando corrigir isso, ou mostrar, ou revelar isso, porque os judeus praticantes, eles observavam o Shabat, eles tinham que praticar aquela cerimônia de sacrificar animais, né? Todo aquele aparato, todas aquelas obrigações religiosas que nós encontramos no Antigo Testamento. Inclusive, um domingo desses aqui, eu preguei sobre o cristão, né? E o Shabat. Eu falei isso aqui amplamente. Então, aquelas obrigações, aqueles rituais que estão no Velho Testamento, que os judeus praticavam como religiosos, que eram, é diferente do culto que se presta a Deus, sem ter essa roupagem de religiosidade. Então observem, por exemplo, os judeus observavam o Shabat, os cristãos passaram a observar o primeiro dia da semana, ou domingo, porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, quando as mulheres foram levar aromas e especiarias lá no túmulo, onde Jesus havia sido sepultado. E quando chegaram lá, encontraram o túmulo vazio, né? E o personagem que estava lá, elas confundiram-no com o jardineiro. E aí ele se dirigiu a ela dizendo: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então observem que aqueles que vão realmente passar a servir e adorar ao Senhor depois que Jesus ressuscitou, e que se converteram ao cristianismo, estes agora, eles têm uma experiência espiritual pessoal com o Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana, né? O Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros, autênticos e genuínos adoradores. Eu queria que os irmãos raciocinassem comigo. Uma coisa é a pessoa ser religioso, outra coisa é a pessoa ser espiritual. E nesse serviço, como religioso, ele tem um aspecto mais assim sobre aquela atividade ritual, aquele ritual, aquela atividade que é de praxe, se faz a mesma coisa. E a parte espiritual é aquela, não é que você esteja se dirigindo a Deus superiormente, ou esteja numa condição superior àquele que não passa de um mero religioso. É que você realmente procura adorar e buscar a Deus em espírito e em verdade. Então, o fato é que o trabalho envolve ação, atividade, ofertório, louvor, né? Adoração, e isso está descaracterizado como sendo um ato, um ritual que você tem que fazer a mesma coisa. Você pode adorar o Senhor viajando, não é obrigado você estar no templo. Você pode prestar adoração ao Senhor dirigindo o seu automóvel, viajando. Você pode prestar adoração e cultuar a Deus até tomando banho, ou na lavoura, quem é agricultor, plantando a terra, arando a terra, e dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu me deste saúde para trabalhar, para arar a terra, para que ela produza frutos. Então, o lugar da adoração, Jesus disse: mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui, nem ali, nem acolá, porque a mulher argumentara com Jesus: é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É bom que você preste bem atenção a essa particularidade. Não deixe de considerar a maneira como você e eu devemos prestar culto a Deus, não de uma forma religiosamente falando, mas de forma religiosa, digo, mas distintamente considerando aquilo que é espiritual, que Deus se agrada, que Ele recebe. E é exatamente sobre isso, ou sobre esse aspecto, que Paulo vai tratar nesses poucos versículos 3 até o verso 8. Porque os judeus estavam familiarizados em oferecer sacrifícios, familiarizados com oferecer aquelas oferendas, ofertas de animais sacrificados, né, que eram
os cordeiros que eram sacrificados para que eles obtivessem o perdão dos seus pecados. Mas agora, eles deveriam obedecer e oferecer a Deus e reconhecer que o sacrifício já foi oferecido. E agora Deus quer um sacrifício vivo. Por isso que Paulo diz nos versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela a vossa renovação, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo começou nos versos 1 e 2, mostrando esse aspecto de se oferecer sacrifício vivo. E esse sacrifício é o meu corpo, é o seu corpo, que deve ser oferecido ao Senhor, através dos momentos em que nós estamos prestando o serviço no mundo, ou sobre o aspecto do reino espiritual. Esse serviço, se no Velho Testamento dependia dos sacerdotes, agora nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, cujo sacrifício já foi oferecido em nosso lugar por nós, e não há necessidade mais que alguém tenha que oferecer alguma oferenda, né? E nada mais disso, senão oferecer os nossos corpos. Por isso é um serviço dentro do reino espiritual que agrada a Deus, que Ele recebe, né? Então, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter essa compreensão. Não pense que você, quando aceitou o Evangelho, mudou de religião. Agora eu sou religioso, eu sou protestante, né? Você tomou uma atitude de seguir a Jesus, de se tornar um cristão, um discípulo dele, para, através da sua palavra, poder prestar esse serviço que agrade a Deus. E esse serviço vai me ensinar que eu vou viver em função uns dos outros, e ambos para Deus. É um serviço mútuo. E é por isso que nesses versículos que nós vamos ver hoje, todos os membros do corpo de Cristo, eles são, podemos dizer, comparando ao corpo, que Paulo vai fazer uma analogia, conforme veremos logo mais, somos membros deste corpo, como nós temos no corpo físico, cabeça, né, tronco, corpo e membros. Então, cada membro do corpo de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, deve ter realmente essa participação mútua. E ele procura mostrar aqui, Paulo está procurando mostrar, que, logo no início, que vamos ver, ele identificou-se como sendo aquele que havia sido chamado, vocacionado para o apostolado. Não era alguém que estava se aventurando, né, a passar essas informações ou esses ensinamentos, mas alguém que tinha sido credenciado por Deus, chamado por Deus, para fazer, levar o conhecimento da sua igreja, isso que nós estamos vendo. E por isso que no versículo 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo, nessa primeira parte do versículo 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, está falando do apostolado dele, né? Digo a cada um dentre vós. Aí ele começa a fazer as recomendações, né? Então, inicialmente, Paulo outorga, ou ele chama a atenção deles, que aquilo que o Senhor auferiu para ele, pela graça, deveria ser recebida por eles, como algo especial, como algo que realmente eles deveriam prestar atenção, observar, porque isso era o que eles deveriam conhecer, ou tomar conhecimento, para dali para frente, servir a Deus, não como eles antigamente serviam,
todo aquele ritual do Antigo Testamento, que era apenas um aspecto religioso. O judeu ainda hoje é assim. Eles são extremamente zelosos, são extremamente rigorosos. Se você chega lá no muro oriental, o muro das lamentações, eles estão fazendo aquelas orações deles, né, com aquele ritual que vocês já devem ter visto na televisão, né? Eles ficam muito tempo, eles ficam lá no muro das lamentações, se encurvando, eles se encurvam horas e horas, ali eles estão falando com Deus. É um ritual religioso deles, porque eles dizem que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força. Então eles estão ali, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por isso que eles passam horas e horas ali. Eles usam também umas trancinhas, aquelas trancinhas, quando eles estão andando na rua, ela está balançando, é para lembrar a Torá, que eles não devem tirar da sua memória, das suas mentes, dos seus corações. Então aquele ritual é um ritual religioso, e alguns fazem até a coisa mecanicamente. Por exemplo, você vai entender isso, quando eu e você éramos católicos, apostólicos romanos, se você passasse em frente a uma catedral, você fazia o Pedro Sinal da Santa Cruz. Se você passasse na porta de um cemitério, Pedro Sinal da Santa Cruz. Não é? Qualquer coisa que você tivesse, fazia logo a Pedro Sinal da Santa Cruz, né? Então, aquilo, ou aquela ação, não passa de um mero ato, de um hábito religioso. É um hábito religioso que a gente tinha, não é? E tantas coisas de superstição que a gente tinha, chinela virada, né? Não varrer a casa botando o lixo para fora, que está botando a feliz. Quer dizer, cada coisa que as pessoas põem na cabeça, e acreditam que aquilo realmente é algo que faz bem a sua alma, faz bem ao seu coração, e as pessoas passam a fazer isso, é um hábito. É um hábito. É muito diferente quando você está na presença de Deus, confessa a Deus os seus pecados, está contrito com Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ou pede a orientação de Deus diante de uma decisão que você venha tomar, uma viagem, seja lá o que for. É totalmente diferente. Você fala com Deus, você tem um feedback, né, de Deus falando ao seu coração. Então Paulo estava mostrando que eles deveriam se desvencilhar daquele sentimento de religiosidade e passassem agora a ouvir aquele apóstolo Paulo, que tinha sido credenciado por Deus, o apostolado, para ensinar a eles agora a maneira como eles devem prestar serviço a Deus. E que eles então nesse aspecto fossem moderados. É isso que Paulo está dizendo, fossem moderados nesse serviço, segundo a fé que teriam que praticar, pois cada um receberia da parte de Deus aquilo que deveriam fazer. Eles tivessem um espírito moderado, mente aberta para fazer esta distinção. Deus repartiria, em outras palavras, ou distribuiria àqueles que passariam a fazer parte do corpo de Cristo. Cada um haveria de receber um dom para servir, para prestar serviço a Deus. Paulo está dizendo isso nesse versículo 3, que eu vou repetir. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vocês vão receber dons, Deus vai distribuir com vocês, para que vocês possam me servir, possam servi-lo. No versículo 4, ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Ele está falando aqui, Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, uma analogia do corpo físico, biologicamente falando, comparado com o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos membros deste corpo. E assim como o braço tem uma função, o antebraço, os dedos, né? Assim como a língua tem a sua função, os olhos, os ouvidos, os pés, as mãos, né? O coração, o baço, o fígado, o útero, como cada membro, cada órgão do nosso corpo, o coração, tem uma função, tem uma finalidade, assim também, em relação ao corpo de Cristo, cada um de vocês tem uma atividade, tem
faz parte, tem a sua função, a sua funcionalidade como membro do corpo de Cristo. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas antes, devo lembrar a todos que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, situada às margens do Açude Velho, para aqueles que não sabem, estará em festa nos dias 19 e 20 do corrente. Celebraremos o 51º aniversário de emancipação eclesiástica e também do conjunto coral Saracali. Pregará no sábado o reverendo Ismael Nilo. Contaremos também com a participação do grupo de senhoras Getsemane. E no domingo, conjunto coral Saracali, celebrando mais um aniversário, pregará na ocasião o pastor Robson, da Igreja Nova Vida. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto coral Saracali. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.